Essa é a cara quando os clientes e os corretores pedem para fazer uma simulação na modalidade de aquisição de terreno em construção. É importante compreender como é que funciona essa modalidade para manter um elo de confiança com esse cliente. Para o cliente sentir segurança quando o corretor, consultor, construtor, ele passa as informações para o cliente. Então, compreender o intuito desse material aqui é justamente trazer informações e desfazer alguns mitos ali e até evitar alguns equívocos. Mas antes de tudo, já dá o teu like, porque esse tipo de material é muito importante. Já que está trazendo informação para o mercado, não custa nada. Vai dar um likezinho ali, dá o dedaço ali, porque isso ajuda também a promover esse tipo de material com qualidade. Bom, como é que funciona a modalidade de aquisição de terreno em construção? Qual que é o próximo passo? Eu entender como é que vai funcionar essa modalidade. Quais são as informações que eu preciso atribuir? Qual que é o valor do terreno? Qual que é o valor que esse cliente tem de entrada sobre a operação do terreno? Porque uma coisa é o valor financiado que ele pode financiar sobre o terreno. Eu posso financiar até 80% do valor de compra e venda desse terreno. Eu tenho um cliente fictício, nesse caso, que ele está comprando um terreno na cidade de Canoas e ele quer comprar o terreno por 150 mil. Por sua vez, financiando 80% de 150, eu vou ter o valor de 120 mil. O cliente tem 30 mil de entrada, eu vou trabalhar sobre isso ao decorrer dessa simulação, desse tutorialzinho aqui, tá? E, principal de tudo, a obra. Como é que eu vou chegar no valor da obra, sendo que o imóvel ainda não existe? Como que eu atribuo? Eu gosto sempre de fazer uma simulação com uma espécie de peneira, para fazer Vamos imaginar um imóvel como pronto tivesse. Primeiro, qual que é a capacidade de compra do cliente? O cliente tem imóvel no nome, eu posso explorar Minha Casa Minha Vida, ele tem mais de uma outra pessoa que vai entrar junto para ajudar a compor a parcela. Isso são informações que são importantes para a gente conseguir entrar de forma mais concreta e com segurança na hora de simular para o cliente. Vamos passar assim, para simular, tá? A gente sempre considera o simulador oficial da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Aqui no simulador oficial, a gente vai ter uma série de informações. Cada informação vai refletir um efeito dentro das modalidades e da linha do crédito, tá? Primeiro de tudo, essa modalidade aqui de financiamento é exclusivo para pessoas físicas. Não há possibilidade de contratar pessoa jurídica. Mas o meu cliente ele é empresário. Quem vai contratar o financiamento é uma pessoa física. É na qualidade de empresário, pessoa física, que vai fazer o financiamento pela Minha Casa Minha Vida, e não a empresa. Quem financia é a pessoa, a persona, o CPF, e não o CNPJ. Se for CNPJ, vai para a linha de empreendimento, que daí é uma outra conversa, é um outro tutorial aqui, mas é produção de imóvel individual, sim, aí Minha Casa Minha Vida, tá? Então, modalidade aqui, tipo de categoria, construção, tá? Embora a modalidade de aquisição de terreno em construção seja um imóvel novo, há uma série de outros regulamentos ali, principalmente no SBPE, de diferente, tá? Mas o Minha Casa Minha Vida aqui, a gente pode trabalhar, por exemplo, no faixa 3 até 350 mil. Essa regra não alterou ainda, tá? Segue ainda. Então, a modalidade construção. Bom, aqui está 245. Primeira pergunta que eu vou fazer para o cliente. Qual que é a tua renda bruta familiar? O meu cliente informou que a renda bruta familiar dele é 4.400. Ok. Para os mais atentos, isso significa que eu estou na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Tá, a cidade que ele escolheu o terreno é em Canoas. Bom, então, eu já concluo que ele pode sim comprar um imóvel de no máximo 245, que é o teto do programa no faixa 2, tá? Renda acima de 4.401 centavo até 8 mil, eu posso enquadrar no faixa 3 Minha Casa Minha Vida, todo o território nacional. Mas com exceção a isso, no faixa 1 e 2, vai respeitar exclusivamente o teto de cada cidade. Cada cidade tem uma densidade populacional e isso vai refletir no enquadramento do Minha Casa Minha Vida. Então tem que ficar atento a esse detalhe. Então, 245 eu vou colocar no teto de Canoas, tá? Aí Canoas é 245, faixa 1 e 2. Nova Santa Rita 196.
Porto Alegre 264, Capão da Canoa 190, que é o valor mais baixo do Minha Casa Minha Vida. Terra de Areia 190, Xangri-Lá 190. Então cada cidade vai ter uma métrica. E aí quem vai definir a densidade populacional é o IBGE, tá? Aí procurem formas de se informarem quanto ao limite de cada cidade ali, tá? Mas para esse caso aqui, Canoas. O imóvel, o cliente em questão, ele não possui nenhum imóvel no nome, tá? Então eu deixo desmarcado aqui, essa opção. Próxima etapa. Aqui, a renda bruta familiar mensal. Esse meu cliente de antemão me informou que ele é solteiro e não tem cônjuge, mas tem um filho de menor que mora com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa opção possui mais de um comprador ou dependente na proposta, tá? Porque ele tem um filho de menor, tá? A renda bruta familiar, até inclusive com centavos, a gente coloca aqui, tá? Faixa 2 até 4.400, tá? Acima disso é outro enquadramento, é outro juro, é outro tudo, tá? Então faz diferença cada centavo ali. Nunca joga valores no chutômetro. A data de nascimento, como ele é solteiro, é exclusivamente desse meu cliente. Mas de caso hipotético aqui, se um outro cliente, tá, tem um cônjuge, eu posso considerar a renda bruta familiar. Na opção, eu não tenho como, de certa forma, o cliente quer ganhar tanto de subsídio. Isso não vai existir. É conforme está eletivo aqui, como está qualificado para esse cliente. É eletivo. Minha Casa Minha Vida é conforme a capacidade de compra. É a renda bruta familiar. Na omissão, isso gera problema. Então, muitos vão ficar sabendo mais adiante aí, nos próximos meses, de algumas alterações. O SERP vindo aí com força, dos registros para integrar os cartórios. Então, não paga para ver. Usa a renda tal como está lá, porque as desvantagens demais só traz problema. Não vale a pena. Mas, vamos lá. Esse meu cliente ele possui 3 anos de carteira, então significa que ele pode usar FGTS. Marcando essa opção, significa que ele já sabe qual que é a redução da taxa de juros. Então, diminui 0,5% da taxa de juros no Minha Casa Minha Vida quando o cliente tem 3 anos de carteira. Próxima etapa. Bom, que a gente já vai se encaminhando para a etapa preliminar. Mas um monte de opção que é. Bom, primeira opção, construção em terreno próprio. O cliente vai comprar o terreno. Não é essa modalidade. Essa modalidade ela é possível para aqueles clientes que querem fazer apenas a construção no terreno próprio, tá? Que não é o caso, mas também pode ser enquadrado na Minha Casa Minha Vida. Aquele cliente tem um terreno parado lá, não tem uma outra moradia, ele pode edificar um imóvel, só que não faz a quitação do terreno, né? Ele pode fazer a construção usando o Minha Casa Minha Vida. Mas esse caso aqui é compra do terreno e construção dentro do Minha Casa Minha Vida. Aqui ele vai aparecer a primeira opção pela saque. Eu já vou de cara indo pela Price, porque a Price tende a ter uma dilatação muito maior de crédito. Ela libera mais crédito proporcional, até porque o comportamento da parcela é linear, tá? Olha só o valor, 196. Então, o que a gente tem na operação? 245, que é o valor total do valor que eu chutei, né, dentro do teto do programa. Eu tenho 1.858 de subsídio e mais 196. Eu posso colocar subsídio no terreno? Não. Eu posso colocar o que eu posso colocar lá no terreno? Eu posso colocar FGTS, eu posso colocar financiado e eu posso botar o dinheiro vivo, tá? O próximo quadro vai exemplificar de forma mais didática como é que funciona esse arranjo financeiro. Eu gosto de trabalhar sempre com uma forma mais gráfica, visual, para facilitar o escopo da operação. Então aqui eu vou colocar 196, que é o meu total financiado na contratação. Eu vou colocar meu subsídio, 1.858, que é o total. Então, mais o meu cliente em questão, ele tem 3 anos, ele tem 30 mil de FGTS, tá? Eu posso, primeiramente, considerar aqui, tá?
o valor do meu terreno é 150 mil, e aí eu vou financiar 80% de 150, 120. Então aqui de cara eu tenho 30 mil faltando, que daí o cliente pode dar em dinheiro ou usar parte do recurso de FGTS. O que o cliente em questão me falou? Olha, eu preciso na operação, o proprietário pediu 10 mil de entrada e aí dá o restante do recurso dentro do financiamento, que daí o FGTS, quando o cliente assinar o contrato, vai através do financiamento, tá? Então ele vai colocar 20 e deixa 10 por fora. 10 em dinheiro como entrada e o restante do recurso tudo através do financiamento. Então, pelo financiamento, 140 que entra por proprietário e 10 por fora em dinheiro, tá? Para totalizar os 150. Tá, mas e o terreno? Foi, mas e a obra? Como é que funciona? Muito simples. 245, então eu vou colocar 90 e 95 mil. Totalizando 245 dentro da operação. Então, matematicamente, a gente chega o valor financiado que libera, 76 mil, mais os 10 mil de FGTS que sobrou dentro dos 30. O FGTS eu posso colocar da forma que achar pertinente. Eu posso colocar todo o FGTS por terreno? Posso, só não pode superar o valor da operação. Não pode ser maior que o valor da entrada, dos 20%. Ou, né, do valor total sobre o terreno. E aí o que fica para a obra? Fica apenas o subsídio. O subsídio vai para a obra. O FGTS, se tiver à disposição, vai para a obra. O financiado, o que sobrar, vai para a obra. A tendência, aqui nesse caso, é aplicar apenas sobre o valor do terreno, já liquidando o contrato, já para completar o valor da operação. Então, precisa ser feita a quitação do valor em aberto para o terreno. Então, primeira coisa, visualizar como é que fica o terreno. Resolve o terreno. E aí, depois, tu resolve o que fica disponível para a obra. Aí, com base nisso, a gente consegue já atribuir algumas métricas, tá? Vamos fazer uma matemática muito simples aqui. O meu total do valor da obra é 95 mil, tá? Porque é o que sobra entre 150 por 245. Então, eu fiz uma dedução de 245 menos o terreno. O que sobra é 95. Então, se o cliente, gostei, estou financiando quase todo o valor, eu posso fazer a transação por 87, tem que observar se o valor da soma da operação não vai refletir numa redução do valor financiado. Vai, muito simples, faz 245 vezes 80%, se dá menor que os 196, tu precisa fazer um valor maior para equiparar. Que lembrando, embora tu seja financiando 80% sobre o valor do terreno, tu financia 80% sobre o todo, que é o terreno mais a obra. Então eu preciso, na composição, fazer a equação para a obra também fechar a matemática ali. Senão vai refletir numa redução. Isso é um erro constante que eu pego também quanto a isso. Então é interessante sempre botar nesse escopo aqui, tá? Subdividir os valores. Do valor do terreno que fica disponível, a gente tem 87.858 que fica para a obra. Desse valor, a gente tem a entrada, que é o que falta, 742. Então, vamos considerar aqui matematicamente. 95, eu vou atribuir, vou imaginar que tamanho da casa a gente conseguiria atribuir. Então, para ver se vai ficar dentro da expectativa do cliente. Então, imaginar que metro quadrado a gente consegue trabalhar com isso. Então, se eu usar um valor de metro quadrado menor, vamos usar aqui uma métrica. Vou atribuir que, de forma hipotética, que eu vou usar 2.500 o metro quadrado. Eu vou dividir 95 dividido sobre o valor do metro quadrado, vai atribuir cada um metro quadrado de casa. Então, eu tenho uma casa de até 38 metros quadrados que eu posso construir utilizando 2.500. Mas eu não queria pagar esse valor. Cada técnica construtiva, cada tipo de mão de obra vai atribuir o valor unitário do metro quadrado. Isso é customizável. Então, o cliente ele vai definir com o empreiteiro, com o arquiteto, esses pequenos detalhes lá para definir qual que é a área de aproveitamento para ser construído, tá? Então, o cliente fechou a casa, gostou do tipo do padrão construtivo, da qualidade do material, fechou
Então, ele vai fazer todo o projeto com base para construir uma casa com 95. Tá, mas aquela entrada lá, o cliente não tem nenhuma entrada em dinheiro. Se já foi o FGTS lá, o que sobrou 10 de FGTS para a obra, 20 já foi para o terreno. Tá, mas e o 7? Eu vou tirar da onde? Bom, primeira coisa. Uma casa de 38 metros quadrados, em média, eu posso atribuir com segurança que demoraria de 4 a 6 meses. O que eu posso fazer? Eu tenho 7.142, que é o total que falta a pagar. Então, eu vou dividir por 7 meses, tá? Vou dizer que a minha obra vai ser 7 meses. Vou fazer entre 6 e 7 meses. 7 meses de obra. Na matemática, eu precisaria que o cliente colocasse do bolso dele, durante a obra, 1.020,28, que vai ser o 742. A obra, tu pode parcelar. O cliente não tem os 1.020. Ele tem um valor menor. O que eu posso fazer? Eu posso ir ajustando o prazo da obra para entrada, que é o recurso próprio do cliente, que ele vai botar do bolso dele durante a obra, porque o banco vai pagar 87. Se a casa fechou em 95, falta 7. Então, o cliente tem 500 por mês. O que eu vou fazer? Eu vou aumentando o prazo até que fique ajustável quanto a isso. Então, 742 divide por 10. Vamos lá, fazer um teste. Ficou 714. E assim eu vou aumentando o prazo para ajustar. Então, botar 14 meses seria bem adequado para isso. 742 dividido por 14, a gente tem 510 com 14 reais. O cliente bota durante a obra, só que lógico, a obra nesse caso vai ficar para 14 meses, mas é uma forma de viabilizar também para compor. Então, gente, é muito fantástico essa modalidade porque ela permite customizar pequenos detalhes como esse, inclusive quanto à parte de recurso próprio e entrada. Perfeito? Então não esquece, dá o likezão aqui, porque esse tipo de material é importante para ajudar a fomentar novos negócios e a Aspen está aqui para te auxiliar na realização do sonho da casa própria.